Gente, vamos seguir aqui com o nosso programa. Paulinha, ontem tomaram posse no governo Lula Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e Sônia Guajajara, que assume a pasta dos povos indígenas. Na cerimônia, o presidente Lula sancionou uma lei que tipifica crime de injúria racial como racismo, né? Traz os destaques. Olha, a gente vai trazer aí os destaques, principalmente porque teve esse fato dessa assinatura, né? Tipificando a injúria racial agora ali na mesma punição do racismo. Então a Aniele homenageou a irmã aí, dizendo que era em nome de Marielle que ela estava assumindo o cargo. A posse da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, aconteceu em conjunto com a Sônia Guajajara, que assumiu a pasta dos povos indígenas. A nova ministra prometeu trabalhar para fortalecer a lei de cotas, aumentar a presença de negros nas universidades e lançar um programa para buscar reduzir as mortes de jovens negros. A Aniele Franco pediu que os demais ministros tomem ações contra o racismo, dizendo que os compromissos não podem se dar apenas na sua pasta. A ministra disse assim, olha, enquanto houver racismo, não haverá democracia. A cerimônia de posse aconteceu no Palácio do Planalto, que ainda está sem vidraças, né, que foram quebradas pelos atos criminosos do domingo. Estiveram presentes na posse ministros, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ex-presidente Dilma Rousseff, a primeira-dama Janja e o presidente Lula, que na ocasião sancionou uma lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo. O texto foi aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado e inscreve injúria, hoje contida no Código Penal na Lei do Racismo, e tipifica o crime de injúria racial coletiva. A injúria racial, gente, é caracterizada quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. E o crime de racismo acontece quando uma discriminação atinge toda uma coletividade. Então, anteriormente, a injúria racial poderia resultar em pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Com a sanção da nova lei agora, ela poderá ser punida com reclusão de 2 a 5 anos e a pena será dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. E aí também haverá aumento da pena se essa for praticada ali em eventos esportivos ou culturais e para finalidades humorísticas, o que se chamou de injúria racial coletiva, né? Uma nova tipificação. Então a gente tem aí essa alteração. Muito bem. Senhores, eu gostaria muito de entender a avaliação de vocês. Se vocês acham que essa medida é correta, Marrom, de se transformar a injúria em crime mesmo? O que me preocupa é a questão do humor aí, né? Da comédia. Eu vou ser preso em breve, porque o que eu já fiz de piada com casos que aconteceram comigo, que me ofereceram racismo, e em vez de eu sofrer o racismo, eu fui lá e transformei. Porque, veja bem, o propósito da comédia é fazer rir, ponto. Isso é o propósito. Se ela puder conscientizar, porra, legal pra caramba. Então, muitas vezes as piadas que eu levava pro palco, Paulo, no final do show saía a gente falando comigo, pô, cara, você fez aquilo em forma de piada, mas isso me alertou por uma coisa que eu venho falando com gente que trabalha comigo, com gente que convive comigo, com gente que é meu patrão. Então, é muito complicado quando você traz isso pro campo da comédia, porque a comédia precisa ter liberdade para pensar. Obviamente, equiparar as duas situações é maravilhoso. Porque todo mundo que comete racismo chega na delegacia e fica torcendo para ser injúria, para ser classificado como injúria, né? E equiparar as duas coisas, para mim, eu acho maravilhoso. Mas tudo que atinge a arte precisa de liberdade. Eu não quero fazer piadas que eu fazia há 20 anos atrás, que os Trapalhões faziam há 20 anos atrás. Não é isso que eu quero. Eu quero a liberdade de poder fazer. Eu não quero fazer, mas eu quero a liberdade para quem queira fazer, e aí tem um público para tudo, né? Tem público que não gosta disso, tem público que gosta mais daquilo, mas que viva a liberdade na comédia, tomara que a gente não perca isso. Mas você acha que está certa essa medida? A equiparação está certa, eu concordo. O que você acha, Holliday? Eu também concordo pelo seguinte, a gente teve já muitos casos, inclusive um caso foi de um argentino, se eu não me engano, em um estádio, que jogou bananas para os jogadores do Brasil, alguma coisa Daniel Alves. Isso. Ele pegou Daniel e comeu. Alves, e ele pegou a banana e comeu. E aí levaram ele para a delegacia e já tinha a decisão do STF que equiparava
injúria racial ao crime de racismo. Mas o delegado não sabia, aliás, muitos delegados não sabiam dessa decisão do STF, e ele foi lá e pagou a fiança, porque na injúria você pode simplesmente pagar a fiança e ir embora. Ele pagou a fiança, voltou para a Argentina e agora, meu filho, vai responder esse processo, aí ninguém sabe. Então, veja, eram atos assim, muito ofensivos, claramente racistas, que não eram punidos e que eram afiançáveis. Agora, com essa equiparação, eles deixam de ser afiançáveis. Se você comete injúria racial, você vai para cadeia mesmo e não tem como escapar. Acho que essa decisão aí, ela referenda uma decisão do STF, mas é importante estar em lei, inclusive para que os delegados já comecem a colocar em prática. Do ponto de vista político, como é que vocês interpretam a definição por parte da direita de racismo e a definição por parte da esquerda de racismo? Qual que vocês acham que é a diferença? Olha, eu acho que a definição em si não tem muita diferença. Acho que a solução é que tem diferença. Por exemplo, a Aniele Franco falou na posse dela de reforçar as cotas raciais. Eu falo contra as cotas raciais desde que eu sou uma figura pública, porque ela acaba reforçando o racismo. Eu acho que essa é a principal diferença da direita para a esquerda nesse assunto. Por exemplo, as cotas raciais, elas obrigam necessariamente você a montar uma espécie de tribunal racial, que é basicamente o seguinte: você dizer se a pessoa é negra ou não. Porque teve várias fraudes, etc. Você tem que combater a fraude de alguma forma. Então ela te empurra para isso. Então você forma lá uma banquinha que vai ficar analisando a aparência do candidato no vestibular ou no concurso público, o formato do nariz, o tom da pele, o tipo de cabelo. Quer dizer, você vai objetificando aquela pessoa ou você vai transformando ela em uma espécie de não humano e olhando simplesmente as características individualizadas para dizer se ela tem ou não direito àquele benefício. De outro lado, você poderia incluir essas pessoas se você tivesse uma política mais forte de cotas sociais. Porque a maioria dos mais pobres são pessoas negras que seriam incluídos por meio dessas cotas sociais, mas não estariam sendo avaliados pela sua aparência, e sim pela sua situação, pela péssima qualidade na escola pública que ela recebe, pela baixa renda que ela tem, pela falta de cursos complementares e tantas outras coisas. Agora, você selecionar a pessoa por conta da cor da pele dela é uma maneira de você rebaixá-la. Eu entendo o seu ponto, mas as cotas já são um pouco sociais, né? Mas não. É 50% e depois tem uma outra divisão dentro dos 50% que é destinado só para cota racial, né? É que tem a cota que ela é puramente racial, tem a cota que ela é racial e social, isso é o negro que é pobre, e tem a cota que é puramente social. O meu ponto é, todas deveriam ser puramente... Mas eu acho que é uma conquista. Eu já pensei como você, e aí eu não vou falar que eu evoluí, não. Eu só penso diferente hoje. Eu acho que, por assistir debate, eu acho que esse assunto tinha que ser extremamente debatido. Cota é uma conquista. E você tirar uma conquista hoje, para quê? O que nós vamos ganhar? Para você não ser avaliado como negro, o seu nariz, como que é a sua boca, se você tem um beição, você é negro, você pode... Eu acho que se é uma conquista, cara, vamos deixar essa conquista valer, tá valendo. E eu discordo de você no seguinte: a cota social, ela não equipara, ela não traz o... Ameniza. Não é ameniza que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte: que um menino preto e um menino branco, criado na mesma família, filho da mesma mãe, o pai é diferente, um nasceu branquinho, outro nasceu preto. Mesmo os dois sendo pobres, a grande questão é que esse menino branco, ele vai ter mais oportunidades do que o menino preto, diante de uma sociedade que eu não estou falando que o Brasil é racista, mas que a gente, é como a gente vê. Eu contei um caso aqui de racismo da outra vez que eu vim, que inclusive repercutiu a ponto de seguranças do meu condomínio serem chamados. Que eu estava caminhando numa praça e o cara falou: bota máscara. Eu falei: não, amigo, já está liberado. Não está liberado. Eu falei: mas tem um monte de gente caminhando aqui sem máscara, era um parque, né, aberto. Ele falou: não, mas eles são moradores, eu não posso chamar atenção. Ou seja, concluiu-se que eu não era morador por causa da minha cor. Esse racismo estrutural que a gente chama, que está inserido na sociedade, em todos os cantos. Quando você entra no elevador, a mulher já me perguntou: você trabalha aqui? Eu falei: não, por enquanto estou morando, mas pode ser que eu trabalhe. O senhor era um menino de 16 anos na época. Então,
sistematicamente, isso vem acontecendo. E essa talvez seja a prova de que o menino branco, mesmo sendo mais pobre às vezes até do que o preto, ele vai ter mais oportunidade na vida. Então, o que eu queria falar, a palavra que eu queria falar é reparação. Essa cota social, talvez ela não repare da maneira que deve ser. E a gente precisa de reparação. Vitimismo é pobre coitado. Gente, eu não sou pobre coitado, esse discurso não é meu, eu sou bem sucedido, eu não tenho um tênis para cada dia do programa. Isso não tem. Isso ninguém tem, é só Paulo Matias. Só Paulo Matias, entendeu? Vocês me convidaram para passar a semana aqui. Mas não vem passar a semana aqui. O que eu falei? Não quero perder para Paulo Matias, eu vou cada dia com tênis também. Ontem já acabou, na quarta-feira, já vim de sandália hoje. Amanhã de chinelo, entendeu? Então não tenho... Mas eu sou um cara bem-sucedido, eu me considero um cara bem-sucedido. Faço a minha arte, faço minha correria, ó, estão dando close da minha sandália. Olha aí, ó. Faço minha correria. Pô, adoro viver, adoro ser preto, eu gosto de ser preto. O meu filho, o Luca, de 13 anos, ele falou pra mim assim, quando ele tinha uns 10 anos, ele falou assim, papai, se a gente for na praia todo dia, eu fico mais preto? Porque minha mulher é loura, e aí tem um racismo... que falam que eu sou palmiteiro, não devia ter casado com uma... Até isso eu ouço, por parte de alguns movimentos negros. Você é palmiteiro, casou com a loura. Mas enfim, isso é outro assunto. Casei com a loura, tive um filho que não é preto nem louro. É um moleque, é uma mistura, um beiçudo. Um brasileiro, definiu bem. Aí ele falou, eu fico mais preto? Eu falei, filho, eu acho que fica, né? Porque eu quero ser igual o Gerson, que é um jogador do Flamengo, que inclusive está voltando pro Flamengo agora. Há tempos atrás, a única referência que o menino que quer ser preto, como meu filho, que quer ser mais preto por identificação, era com futebol, era com Rei Pelé. Hoje em dia, numa novela, você já vê você vê o ministro dos Direitos Humanos. Dos Direitos Humanos. Hoje em dia, você vê o Paulo Vieira, que é um comediante stand-up, um vereador. Mas o Paulo Vieira, para mim, é a coisa mais simbólica, porque ele está fazendo propaganda pra caramba. Ele é garoto propaganda de vários produtos. Entendeu? Então, hoje a criança liga a televisão e vê representatividade e fala, caramba, eu quero ser igual o Paulo Vieira. Não, mas o negócio... Eu até concordo com você... Então ganhei a discussão. Vamos para o próximo assunto. Eu concordo com você nesse ponto, porque eu por exemplo, eu sofri racismo quando eu era pequeno, né? Na pré-escola, até uma história que... Você contou esse episódio. Já contei, né? Porque eu era lá um dia do brinquedo e eu tinha um colega, veja, na periferia, todo mundo pobre ali. Ele era branco, eu negro, e ele disse que não queria brincar comigo, porque na família dele diziam que crianças pretas roubavam os brinquedos. Então não era para ele ficar brincando com gente da minha cor. E isso me marcou muito, né? Tanto que até hoje eu não esqueci. Só que o ponto é o seguinte: no momento de uma prova, não uma entrevista de emprego, que é muito mais subjetiva, mas de uma prova mesmo, onde você vai marcar o xizinho, como é um caso do Enem, por exemplo, o que está se avaliando ali é essencialmente o que você aprendeu na sua escola. O aluno negro pobre e o aluno branco pobre, que estudou em escola pública na periferia, tiveram essencialmente o mesmo ensino. Eram os mesmos professores, os mesmos livros didáticos. E quando ele vai prestar o vestibular ou o concurso público, ele vai marcar o xizinho ali naquelas provas, não vai ter nenhum avaliador que vai estar vendo a foto dele, o avaliador não vai saber quem é ele, não tem um nome, não tem absolutamente nenhuma identificação, somente as respostas. Neste cenário absolutamente distante de qualquer subjetividade que um avaliador possa ter, um avaliador racista, ou mesmo alguém que não saiba que é racista, mas age de forma racista, longe disso tudo, eu acho que não tem o porquê você ainda dividir pela cor da pele. E aí você diz, mas vai ser um retrocesso. Acho que não. Você amplia a quantidade de cotas sociais. Quer dizer, aumente então a quantidade de vagas disponíveis àqueles que se formaram em escola pública. E dessa forma, necessariamente... E aí é uma questão de proporção mesmo, a maior parte das pessoas que vão entrar ali são pessoas negras, porque a maior parte de quem estuda em escola pública, quem vive na periferia, são pessoas negras. Porque quando você fica reforçando essas características físicas, eu acho que a tendência, infelizmente, é você tirar o mérito das pessoas negras. Porque aí, toda vez que você vê alguém em um posto de destaque, isso aconteceu, infelizmente, em muitos estados dos Estados Unidos,
pessoas que não queriam ser atendidas por médicos negros, porque diziam, não, esse sujeito ele só se formou e só está aqui porque ele é negro. Ou o professor negro, esse cara dentro da universidade não vai participar de grandes pesquisas porque ele só é professor dessa universidade porque ele é negro. Quer dizer, a carreira da pessoa passa a ser definida por conta da cor da pele dela, sendo que, na imensa maioria das vezes, essas pessoas têm muita capacidade para estar ali, mas vai acabar sendo ofuscado, porque a maneira como ela entrou não é a maneira mas isso aí é pensar, quando você falar, esse cara tá aqui só porque é negro, isso é o racismo também, entendeu? É isso que a gente tem que combater, mas eu sei, mas se você... eu não quero ser operado... Reforçando. Eu sei, mas se você não quer ser operado porque o cara é negro e você concluiu que entrou na faculdade porque é negro, também é racismo pensar assim. Mas é isso que tem que ser combatido. E não a origem. A cota não a origem. Não, mas o meu ponto é, você não combate esse racismo com a cota racial. É como se você... Mas a cota racial não é para combater racismo. Cota racial é para equiparar. É para incluir, equiparar e reparar. Mas o preço não pode ser você aumentar o preconceito e dividir ainda mais a população. Não, mas não aumenta o preconceito. Mas peraí, Holiday, eu tô entendendo o que você tá falando. Mas, por exemplo, a medida do tempo. Vamos falar da medida do tempo, né? Então, aí mais pessoas entram na universidade, mais pessoas têm oportunidade, mais pessoas chegam a cargo de chefia. É o que a gente espera, né? Acho que quem aposta em cotas quer crer nisso, né? Que vai incluir essas pessoas não só para ser o jogador de futebol, mas para ser ministro, advogado, CEO de empresa, e assim as pessoas vão sendo incluídas até chegar um momento em que, por exemplo, não se precise. Quando, por exemplo, você tem, sei lá, um ministro, um vereador, um CEO que entrou por cotas e foi bem sucedido, você não acredita que esse preconceito também vai sumindo? No sentido de dizer, bom, aí tá esse ministro, ele é negro, ele entrou com cotas, mas ele é um profissional excelente, ele conseguiu chegar no topo da sua carreira, então que grande besteira e que fantasia, de certa forma racista, eu ter preconceito com quem tem apenas uma oportunidade na universidade. Não, só que eu acho que é muito mais fácil, veja, quando eu incluo por meio da cota social, eu incluí lá pessoas de várias coisas, etc. Evidente, a maior parte das pessoas é negra. Aí essa pessoa ela vai se formar, vai fazer a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Ela chega num posto de destaque, sei lá, ministro do STF, STJ, um grande CEO de uma grande empresa privada, qualquer coisa do gênero. Quando ela não passou por um sistema de cota racial, quando ela foi, digamos, por um caminho, entre aspas, natural, quando ela chega naquele posto de destaque, é evidente que o respeito para a história daquela pessoa e com a carreira daquela pessoa vai ser infinitamente maior e mais fácil do que se ela tivesse sido incluída por meio da cota. Mas aí é racial. Você está trazendo a questão da meritocracia. É a meritocracia. O meu ponto é o seguinte, a trajetória, a carreira que a pessoa constrói, o caminho que ela escolhe, o caminho que ela tem até chegar lá, importa para o respeito que ela vai ter. Mas se ela entrou por meio de cota e foi desrespeitada, é racismo. Sim, é racismo, mas o meu ponto é o seguinte, existe um outro caminho possível onde esse racismo vai ser muito menor. E este caminho, ao meu ver, é muito mais eficaz para essa reparação e para esse combate. Eu fiz essa pergunta para os dois porque eu acho que esse tema no Brasil ele é visto com muita raiva, né? Eu não sei se vocês... Muita. Discute com muita intolerância ódio, de ambos os lados. Eu imagino o quanto ele sofre por ter... Eu acho que inclusive até pelos próprios pretos também. Não, eu acho raiva de todo mundo. Tem raiva, tem ódio, né? Na hora que você discute esse tema, aflora ódio nas pessoas. Por exemplo, eu já vi gente falando que não existe racismo no Brasil. E aí a pessoa vai lá e ela grita, não existe, isso aí é uma invenção, estão inventando. E eu já vi gente também chegando e me culpando, dizendo que eu sou racista, em desconstrução ainda. Eu já vi isso. Gente saindo culpando todo mundo, falando que todo mundo é racista. E eu não acho que é por aí que se resolve esse problema. Eu acho que as pessoas, elas precisam, vamos tirar o ódio, vamos sentar e vamos fazer o que vocês estão fazendo aqui agora. Debater. Porque eu acho que trata muito. Eu sou racista em desconstrução, por exemplo, se eu falar isso. Eu não me sinto pessoalmente um demônio por causa disso, porque eu entendo como marrom, que a gente tem um racismo estrutural e que eu, como pessoa branca, estou incluída nisso e muitas vezes posso errar em colocações, posso errar. E assim, isso não é que eu sou um demônio, entendeu? Não é
é que eu sou uma pessoa racista, que eu tô aqui exercendo racismo, que eu acordo sendo racista. Esse termo, eu acho que pra muita gente... termo horrível, fala, o quê? Você tá dizendo que eu sou um racista em desconstrução? Eu não sou. Eu escuto isso como isso. Pra mim é assim, de fato, eu posso ter comportamentos, falas... em algum momento que sejam sem intenção, sem querer praticar um crime, sem querer ofender ninguém, machucar ninguém. E por que eu não posso repensar nisso? Eu não acho que é problemático, mas para muita gente você também não acha que quando você não tem a intenção, as pessoas, ao invés de se manifestarem com ódio da forma como elas se manifestam, não seria mais fácil também elas fazerem com que você tente entender? Não, eu acho que o ódio nunca é o caminho, mas estou dizendo, se eu fiz alguma coisa sem intenção, usei aqui, sei lá, uma expressão, alguma coisa, e alguém me aponta e eu digo, puxa, eu não sabia disso e agora eu tô sabendo, e eu vou incorporar isso na minha vida, legal. Ou às vezes eu falo, isso que você tá falando é besteira, eu não quero nem saber, eu vou continuar fazendo sobre a questão do ódio, entendeu? Eu acho que isso é muito ódio. Eu acho o seguinte, por exemplo, porque parece planetas, né? Parecem assim, planetas completamente diferentes. Isso, os planetas dos brancos e os planetas dos pretos, entendeu? Não é nem mundos diferentes, são planetas. Eu queria só contar um rápido... Posso só colocar um ponto nessa fala da Paulinha? O que é um racista? Pra mim, pelo menos. É um criminoso. Certo? No momento em que uma pessoa chega pra mim e fala, você é um racista em desconstrução, significa que eu já sou um criminoso. Já fui culpado. Você interpreta totalmente diferente. Eu já sou um culpado sem assim, amigo, peraí, calma. Eu não fiz nada de errado. Já vem um veredito. Você é um racista. Então, assim, essa agressão, esse dedo na cara, que eu acho que as pessoas têm que tirar nesse momento. Sim, Posso só dar hora, Fê? Claro. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 32 minutos para vocês que nos acompanham. Fala, Fê. E esse veredito, quando vem, principalmente quando falam você é racista, como você mesmo disse, é criminoso, você é um criminoso, estão imputando em cima de você uma questão de que você é criminoso. E a partir daí, eu acho que também o outro, né, por estar imputando uma mentira em cima de você, ele também é criminoso. Você entende? Não pode julgar. A história, como ela vai ficando completamente... Não, eu entendo que é isso que eu estou dizendo. Tem gente que o termo pega de um jeito, tem pessoas que pegam de outro jeito, você entendeu? Exatamente, mas uma coisa a gente precisa ressaltar, eu achei interessante uma coisa que o Felipe falou. Quando você trouxe o assunto do ódio, o Felipe falou, eu acho que o amor tem que prevalecer, o amor tem que ser a arma. Nem sempre o amor é a arma escolhida. A violência também é uma linguagem. Então, por exemplo, teve um caso que eu vivi nos Estados Unidos. A única vez que eu fiquei mal por racismo foi um caso muito emblemático para mim. Eu estava nos Estados Unidos num hotel e estava liderando uma galera de uma rádio, enfim, que estava lá num passeio na Disney. E aí eu perdi minha chave no passeio. E aí fui lá pedir uma chave nova. A mulher falou, olha... seu ID, né, que eles pedem lá. Eu falei, cara, tá dentro do quarto. Então o senhor espera na porta do teu quarto que vai um segurança lá. Eu fui pra porta do meu quarto, fiquei sentado, esperando, no chão. Tava 20 minutos esperando chegar um segurança, aqueles hotéis que você tem que andar pra caramba. Nisso chega um grupo que eu tava liderando, de promotores e tal, de rádio e tal. Pô, chegamos todo mundo, não sei o que, passei todo mundo molhado. Falei, tá de castigo, Marrom? Os quartos todos um perto do outro. Não, eu tô esperando a chave. Vai vir um segurança. Ih, rapaz, aqui todo mundo perdeu a chave. É só passar na recepção e pegar uma chave nova. E todos brancos. Meninos brancos, homens brancos. Eu falei, pra mim, não entregaram. Aí fui lá falar de novo com a menina, com o meu inglês poderosíssimo. Chamei um cara chamado Ben Ludman, que é um mágico, um humorista de primeiro, que fala inglês muito bem. Comecei a falar e ele começou a traduzir. Só que eu escolhi a paz, o tom de voz sereno, e eu falei, olha só, eu estive aqui para pegar uma chave, você não me deu, um grupo de amigos meus, você deu. Eu sugiro que você padronize o seu atendimento para que eu não pense que você é uma racista. Falei num tom mais baixo que esse, para que eu não pense que você é uma racista. E a mulher começou a chorar. Veio uma menina, tirou ela, ficou extremamente abalada, não gritei,
não fui com bandeira, não pedi indenização, não fiz nada. Só tentei conscientizar a pessoa para padronizar o atendimento dela. Então, a minha escolha vai ser sempre o amor. Quando uma senhora saiu do meu show, que eu conto muita piada de preto, que aconteceu comigo. Mas você sabe de uma coisa, Marrom? Eu gosto muito dessa questão do amor, mas infelizmente nós sabemos que existem pessoas que não têm nenhum tipo de amor. Então eu acho esse tipo de... o Marrom é muito... Eu acho esse tipo de retórica um pouco, às vezes um pouco sacal, porque a gente não tem que ter amor, a gente tem que ter respeito. Não. A gente tem que ter... Mas pelo próximo... Não é nem a questão de empatia e observar um pouco melhor. Olha só, entendeu? Felipe, quando uma senhora saiu do meu show, eu contei minhas piadas de preto, tal, meu show. Esse texto é antigo, hoje eu não faço mais esse texto, não por questões políticas, não. Porque o stand-up vai mudando toda hora e hoje eu falo de outras coisas. Mas quando eu contei piada de preto, tal, e saiu uma senhora, isso é verdade, saiu do teatro e falou: meu filho, eu gostei muito do teu show, melhor show de comédia que eu já assisti. Que você falou de preto, contou piada de negão e olha o que ela fez. E eu gosto muito das pessoas que brincam com o seu próprio defeito. Ai. Quando eu beijei essa mulher, porque a minha reação foi pegar ela, dar um beijo gostoso, ela é uma senhora, bem senhora mesmo, tipo senhora, devendo a Deus, beijei aquele rosto e falei: não é defeito, minha linda. E só falei isso. Ai, meu Deus, não é defeito. Sabe? Nossa. Como lidar com isso? Eu também já ouvi. Como lidar com isso? Aí o Ed, que é humorista que sofreu recentemente racismo, denunciou. Prédio, né? O Ed, no prédio, não aguentou e deu um soco na cara do cara, entendeu? Então existem maneiras e maneiras de reagir. Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. E eu não tô falando que eu sou santo nem fofinho, não. Que pode ser que um dia me pegue num dia virado e fale assim: capa de Bíblia, chega aí. Eu falo: o que foi, meu? Pum! Sabe, a gente não sabe qual é a reação. Eu treino minha mente para ser... Da mesma forma pra provocar que você amor. falou dessa senhora, eu também um dia ouvi que uma senhora falou assim: eu respeito os gays, os pretos e os seres humanos. O Fê. Eu ouvi isso, meu. Misericórdia. Eu ouvi, mas falando numa boa, assim, sabe? Fê, já